Opa, aqui é Marlos Menezes e aqui nesse vídeo de hoje, assim como todos os outros vídeos aqui desse canal, meu objetivo é fazer com que você ou qualquer estudante comum tire mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, mesmo que tenha pouco tempo para estudar e mesmo que esteja começando do mais absoluto zero. É para isso que a gente está aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar 5 questõezinhas que vão estar na sua próxima prova do Enem. Por que eu digo isso? Porque o Enem tem um padrão. O Enem tem um padrão que geral já pegou, muita gente boa já pegou. Se você não pegou, então segue aqui comigo para a gente ir junto. E de acordo com esse padrão que eu separei essas 5 questõezinhas que sempre caem. Eu não estou querendo dizer exatamente com isso que você vai encontrar exatamente uma das questões que eu estou colocando aqui. Mas essas questões estão baseadas no padrão. E mesmo assim existe a possibilidade de você encontrar uma dessas questões, porque a partir de 2022, do Enem 2022, parece que o Enem vai repetir questões exatamente iguais às questões dos Enems anteriores. Então, fica comigo aqui, vamos junto e vamos embora para a primeira questão. A primeira questãozinha que eu queria colocar aqui para você, e é o primeiro tema que vai cair na sua prova, é porcentagem. Então, deixa eu colocar aqui para você porcentagem. Porcentagem todo ano cai no Enem. E se você não tiver inteirado de como agir com porcentagem, você não vai conseguir se dar bem. Então, antes, eu quero dizer para você o seguinte: o que vem a ser porcentagem? Como é que você trabalha com porcentagem? Porcentagem nada mais é que por cento. Então, se eu falo para você assim, 3% é 3 dividido por 100. Só isso, nada mais. Resumir porcentagem para você em menos de 10 segundos. Porcentagem é uma fração onde o denominador, a parte de baixo, é 100. Acabou, é só isso. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, ó. E como toda questão do Enem, você precisa de uma estratégia para fazer. Você precisa de um método para resolver essa questão. E o método começa pelo comando. Você tem que começar de trás para frente. Meio doido, né? Mas é isso. Você tem que começar a ler o que a questão está te pedindo. E isso, só isso, já vai fazer com que você se aproxime dos 700 pontos na prova de matemática do Enem. Por quê? Porque quando você mantém, quando você coloca logo no início da questão o que a questão está te pedindo na cabeça, fica muito mais fácil você separar as informações nas questões contextualizadas do Enem. Questão que tem um monte de informação. Olha essa questão aqui, ó. Tem um monte de texto e você tem que separar o que é importante do que não é importante. Com o comando na cabeça fica mais fácil. Então vamos lá. Vamos aqui a primeira questãozinha. Então vamos ver aqui, ó. No comando diz um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil reais, terá que pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de... Então, quanto é que esse camarada vai ter que pagar à Receita Federal? Dou uma olhadinha nas alternativas ali e eu vejo os valores todos em reais ali. Beleza, vamos lá para o início da questão. O contribuinte que vende mais de 20 mil ações, ou seja, se ele vender mais de 20 mil ações, é o caso dele, mais de 20 mil ações em bolsa de valores, em um mês terá que pagar imposto de renda. Ele vendeu 34 mil, 34 é maior do que 20, vai ter que pagar 100, blá, 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 já era. Então já está dentro, beleza. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido na venda das ações. Qual é o lucro? Como é que eu calculo o lucro? Lucro nada mais é do que receita menos despesa. Tudo aquilo que ele ganhou, menos tudo aquilo que ele gastou para pagar aquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, nessa questãozinha, é encontrar o lucro. Então, o lucro, no meu caso, ele vai ser igual a 34 mil menos 26 mil. Assim que eu encontro o lucro. Então vamos lá, vamos fazer aqui no cantinho, 34 menos 26, será que eu preciso? Olha só, se fosse de 26 para 36 seriam 10, mas é de 26 para 34, que é 2 unidades a menos do que 36. Então aqui já de cara eu já sei que esse lucro vai dar 8 mil. 8 mil reais. Esse é o lucro. E ele vai ter que pagar 15% desse lucro de imposto de renda. E é exatamente isso que a questão está me pedindo. Então, o que eu tenho que de pagar de imposto, eu vou chamar de imposto, é igual a 15% desses 8 mil reais aqui, ó.
15% de 8 mil. Como é que eu faço essa continha aqui, hein? Como é que eu faço? Essa conta dá para fazer de cabeça, tá? 8 vezes 15. Eu posso dividir, por exemplo, 15 em 10 mais 5. E 8 vezes 10 dá 80, 8 vezes 5, 40, somos 2, dá 120. Mas olha aqui, ó. Armando essa conta aqui, só para ficar mais fácil, que minha ideia é percentagem. Lembrando, esses 15% aqui, o que é? Eu não falei que é 15 sobre 100? Então vai ficar 15 sobre 100 vezes 8 mil. É assim que eu faço. E aí, olha só, olha o zerinho indo embora. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros dali e eu tenho que fazer 80 vezes 15. Vou armar aqui, ó. 15 vezes 8. Como é que eu faço? 8 vezes 5, aliás, 80, né? Vou botar um zerinho aqui do lado, ó. Mas eu vou fazer 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Aqui, ó, 8 vezes 15, 120, como eu tinha dito. E aí eu boto esse zerinho aqui. Então, deu 1.200, né? 1.200. Então, o imposto que ele vai ter que pagar vai ser igual a R$1.200. Bem tranquilinho. Resposta letra B de bola. Escolhi uma questão de fração, de porcentagem bem tranquila, para você já ficar ligado. É assim que o Enem cobra diversas questões assim, certo? E se você quiser tirar mais do que 700 pontos na prova de matemática no Enem, esse é um dos assuntos que você não pode negligenciar. A porcentagem cai demais no Enem, um dos assuntos que mais caem. E isso daqui é uma das questões que pode cair. Vamos para a próxima questão, então? Sem blá, blá, blá. Então, deixa eu colocar aqui a próxima questão na tela, que é o segundo grande assunto, de acordo com o padrão do Enem, que é média. Então, olha aqui, ó. Segunda questão que vai cair na sua prova do Enem é uma questãozinha de média aritmética. Como é que você calcula a média aritmética? É somando todos os valores, que você tem que calcular a média daqueles valores, e dividindo pelo número desses valores. Por exemplo, você quer calcular a média entre dois valores, entre 8 e 4. Como é que você calcula a média entre 8 e 4? Soma 8 mais 4 e divide por 2. Por que divide por 2? Porque são dois valores, o 8 e o 4. Se fosse 8, 4 e 5, soma os três valores, 8 mais 4 mais 5 e divide por 3. Por quê? Porque são três valores. Assim que você calcula a média. Só que nessa questão aqui, eu vou te mostrar um padrão que o Enem sempre utiliza. Um tipo de questão de média que sempre, volta e meia, o Enem cobra. Que é um detalhezinho aqui que muita gente boa deixa de acertar uma questão fácil de média, porque não sabe essa forma de resolver. Olha só que doideira. Então vamos aqui comigo. Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: a forma, a gente tem que começar pelo comando da questão, que é o que a questão está te pedindo. E só isso, como eu já te falei, vai fazer com que você se aproxime demais para tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Então vamos ver aqui, ó. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Quer saber a nova média de altura? A média de altura do novo grupo, certo? Então vamos ver aqui, ó. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. Tem 20 jogadores lá à disposição dele, com média de altura igual a 1,80, 1,80 m, 1,8 metros. No último torneio, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador. Então, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o jogo. Outro jogador para recompor o grupo. Beleza. Então ele quer saber a nova média. Então vamos ver quanto era a média antiga. Como é que eu calculo a média antiga? Deixa eu botar aqui. M antiga. Essa média antiga aqui, eu calculo somando todos os jogadores. Esse aqui é o símbolo do somatório, tá? Mas eu poderia usar outro. Vou até usar outro símbolo aqui. Vou botar soma. É igual a soma das alturas. Vou chamar de S. Sobre o número de jogadores. Que são quantos jogadores? Não eram 20?
20 jogadores do plantel, certo? Só que essa soma das alturas é quanto? Olha aqui, ó, essa média antiga aqui era 1,80, não foi isso que ele me falou? Aqui, ó, média de altura igual a 1,80. Então, esse cara aqui é igual a 1,8. Então, se eu pegar esse 20 e passar para o outro lado multiplicando, para isolar esse S, eu sei que a soma das alturas vai ser igual a 20 vezes 1,8. Então, é isso daqui, esse é o pulo do gato da questão, é só isso. É você ter que calcular, saber quanto é a soma das alturas primeiro. Você utiliza a fórmula da média para encontrar a soma das alturas. Simples assim. E com isso aqui você vai matar a questão. Quer ver? Ele quer saber agora a nova média, não é isso? Ele quer saber a nova média. Então, vou botar aqui do lado aqui para a gente saber a média nova. Como é que vai ser a média nova? Não vai ser a soma agora dos nove jogadores? Não é isso? O novo jogador, a soma do novo jogador, quer dizer, a nova soma, né? A nova soma já com o jogador mais baixo. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Vai ser a soma das alturas, que eu já tenho ali, ó, 20 vezes 1,8, que aliás eu vou fazer aqui essa continha aqui, ó. 20 vezes 1,8, ó. 20 vezes 1,8 é 2 vezes 18, né? 2 vezes 18 dá 36. Então, a soma das alturas vai dar 36 metros. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui melhorzinho aqui. Aqui, o que eu vou ter aqui, ó? Eita, meu computador deu uma travada violenta aqui. Então, vamos lá. Olha aqui que eu tenho aqui. Vai ser 36, né? E agora, o novo, eu tenho que, só que é um novo jogador, né? Eu tenho que ter um novo jogador que é 20 centímetros mais baixo. Se ele é 20 centímetros mais baixo que o outro, você concorda que a nova média, a soma, ela vai ter que ser menos, vai ser a soma dos 30, esses 36 metros, né? Que é a soma de todos os jogadores antigos, só que um desfalcou e entrou um novo, que é 20 centímetros mais baixo, ou 0,20 metros. Então, vai ser menos 0,2. Tudo isso dividido por quanto? Pelos 20 jogadores. Por que 20 jogadores? Porque ele contratou mais um, continuou sendo 20 jogadores, tá? Então, olha só, quanto que vai dar isso aqui, ó? 36 menos 0,2. Isso aqui vai ser igual a 35,98. 98 não. 35, desculpe, 8. 35,8 dividido por 20. É isso? Para eu fazer essa continha aqui, o que eu faço? Primeiro eu divido por 2 e depois divido por 10, porque 20 é 2 vezes 10. Então, dá para eu dividir primeiro por 2 e depois por 10. Então, vamos lá. 35 dividido por... Vamos fazer aqui, ó. 358 dividido por 2. Eu vou esquecer a vírgula, vou explicar por quê. Porque se eu tenho 30 e eu divido por 2, eu encontro 15. Se eu tenho 35,8, eu vou dividir por 2, eu vou encontrar um valor próximo a esse. Né? 32 dividido por 2 dá 16, então eu já vou ter uma noção. Não preciso ficar ligado com esse negócio de vírgula. Vou dividir direto por 2 aqui. Ó. Baixo 3, 2 vezes 1, 2, para 3, 1. Ficou 15 agora. Ó. 2 vezes 7, 14, para 15, 1. Baixei, ficou 18. 2 vezes 9, 18, para 18, nada. Então deu 17,9. Só que eu tenho que dividir de novo, por 10. Porque agora, dividir por 2, mas eu não queria dividir só por 2, eu queria dividir por 20. Então, isso daqui, essa minha nova média aqui, vai ser igual a 1,79 metro. E eu encontro isso aí justamente na letra C de casa, certo? Molezinha. Então, o que eu quero que você entenda aqui dessa questãozinha aqui é o seguinte, fiz poucas contas aqui, mas o mais importante é o somatório. Você encontra o somatório em várias questões de média do Enem. Você encontra primeiro o somatório e você utiliza esse somatório para calcular a nova média que ele quer. É basicamente isso. Você só tem que colocar na cabeça que você precisa de um somatório. E é assim que você vai encontrar lá na sua provinha do Enem, tá? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão agora. Deixa eu apagar isso daqui. E a próxima questão para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática é também questão de estatística. Média é uma medida de tendência central, assim como mediana, que é a próxima questão que a gente vai fazer.
Questãozinha de mediana, olha só, volta e meia, isso cai no Enem. E, aliás, quase toda edição do Enem tem mediana. Inclusive, às vezes tem edição do Enem que cai mais de uma vez, mais de uma questão de mediana, ou cai mediana, moda e média, cai direto isso aqui. Então, é muito importante você entender o conceito de mediana. O que é mediana? Mediana nada mais é do que o termo central de uma sequência de números, de uma série de números. Mas para você encontrar esse termo central, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar geral em ordem, ou até onde você souber. Então, até onde você quer descobrir, você tem que colocar em ordem e pegar o termo central. Olha só, o que é o termo central aqui? Vamos dar uma olhadinha, começando pelo comando da questão, para saber o que a questão está pedindo, e aí eu separar o que é importante do que não é importante. É assim que eu mato as questões do Enem para tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Tá? Então, olha só. Vamos para o comando. De acordo com esses dados, o valor da mediana, ele quer a mediana, das cotações mensais do ovo extra branco, neste período era igual a... E aí, olha só que interessante. Olha a importância de você ir direto para o comando. O primeiro passo é você ir para o comando. O segundo passo é você associar com uma tabela, ou com uma figura, ou com um gráfico, ou com uma fórmula. E aqui eu tenho uma tabela na minha frente, uma tabela dada. E olha só, eu preciso ler alguma coisa mais do que essa tabela e do que o comando? Não. Olha como é que o comando te faz ganhar tempo. É só agora ler essa tabela e resolver a questão. Olha aqui, ó. Ele quer a mediana desses valores aqui, ó. Ó, dessa cotação aqui, não foi isso que ele falou? Das cotações mensais. A mediana dessa galera aqui, ó, cotações mensais. Como é que eu vou encontrar a mediana desse cara aqui? Primeira coisa, primeira regra para eu encontrar o valor da mediana, eu preciso saber quantos valores são. Vamos lá, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores. Então vou escrever aqui, ó. 7 valores. E agora, olha que interessante. Quando o número é ímpar de valores, eu tenho um termo central. Quando o número é par, eu tenho 2 termos centrais. Olha aqui, ó. Quando eu tenho 4 termos, que é um número par, eu tenho 2 termos que estão no centro. Se eu tenho 5 termos, olha aqui, ó, eu tenho um central. Por que eu tenho um central? Que divide 2 de um lado e 2 de outro. 2 de um lado, 2 do outro. Então, se eu tiver um número de valores ímpar, melhor dizendo, ímpar, eu consigo dividir aquela minha sequência exatamente no meio. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou até onde eu preciso achar. Se eu tenho 3 valores, olha só, eu somo mais 1, 4, e divido por 2. E eu sei que o segundo vai ser o do meio. Como eu tenho 7 valores, eu vou somar mais 1, 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então eu preciso encontrar até o quarto. O quarto termo é exatamente o meu termo central, que vai dividir, o quarto termo divide em 3 de um lado, 3 do outro. E vai ficar 1 no centro. 3 mais 3, 6. E o do meio vai ser o sétimo. Então vamos ver aqui, ó. Como é que eu coloco isso aqui em ordem? Qual é o menor de todos eles? 73,10. É o menor. Então vou colocar aqui, ó. 73,10. Esse é o menor deles, certo? E eu vou colocar um pontinho do lado dele para dizer que ele já foi. Depois dele, quem vem? Aqui, ó, vem um 81,60, certo? 81,60. 81,60. Beleza, vou colocar um pontinho dele que já foi. Depois, tem um 82 aqui, ó, me dando mole, aqui, ó, 82. 82,00. E o quarto, só preciso ir até aí. O quarto é o elemento central. Beleza, o quarto, quem é? Aqui, ó, tem 83, olha que beleza aqui, ó, 83. Então, vou marcar aqui, o quarto termo é justamente 83,00. Essa daqui é a minha resposta, que está exatamente na letra D de dado. D de dado, certo? Tranquilo assim, questão de mediana, geralmente é questão dada. O que você tem que fazer? Contar quantos termos tem, encontrar o elemento central, colocar todo mundo em ordem até aquele elemento central e pronto, resolveu a questão. Isso daqui é uma questãozinha típica que vai cair no Enem. E sabendo disso,
aumentam muito as suas chances de tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. Mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E principalmente, aliás, se você tiver pouco tempo para estudar. Por quê? Se você tem pouco tempo para estudar, você tem que estudar exatamente o que mais cai. E o que mais cai é exatamente o que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo. E dito isso, vamos então para a próxima questão, para o próximo tipo de questão que você pode encontrar lá na sua prova. Então vamos lá. Próxima questão, regra de 3. Ah, isso eu já sabia. É óbvio lá que no dia da sua prova você vai encontrar pelo menos uma questãozinha de regra de 3. Pode até ser essa, porque o Enem vai repetir, o Enem vai começar a repetir. Mas olha só, então, baseado nisso aqui, questãozinha de regra de 3, como é que a gente faz? Vamos começando pelo comando dessa questão, que é assim que a gente começa qualquer questão de matemática do Enem. É pelo comando dela, tá? Por que pelo comando? Porque com o comando da questão você já coloca dentro da sua cabeça o que a questão está te pedindo. E quando você estiver lendo todo o enunciado, se você precisar ler todo o enunciado, você vai conseguir separar o que é mais fácil do que é mais difícil, o que interessa do que não interessa, para que você tire mais de 700 pontos. Sem contar como aconteceu com a outra questão, né? Começando pelo comando, eu li o comando, li a tabela, já é o suficiente para eu matar a questão. E eu ganho tempo com isso. E isso já também me aproxima de tirar mais de 700 pontos, porque vai sobrar muito mais tempo para eu fazer mais questões difíceis e também vai me ajudar na prova de ciência da natureza, porque vai sobrar mais tempo para eu fazer ela, certo? Então vamos lá. Vamos aqui para o comando. Ó. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia? Altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu. Restante do continente europeu, 5 dias após o início do caos. Certo? Então ele quer uma diferença entre altitude e em pés. Então, coisas importantes, tá? Ele me pediu em pés. Eu não sei se vai ser necessário uma conversão de unidades, mas se for necessário, eu tenho que ficar ligado para transformar tudo em pés para depois fazer essa diferença. O que é diferença? É subtração. Uma continha de subtração, tá ligado? Então vamos lá. Vem aqui, ó. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início do caos, eu sublinhei isso aqui agora, por quê? Porque é justamente isso que ele me pediu lá na questão. Todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Certo? Então, em toda a Europa, 6.000 metros. E na Finlândia, voo acima de 31.000 pés. Ou seja, são 2 unidades de medida. Aí eu vou ter que converter todo mundo para pés. Todo mundo, não é papéis não, garoto. Não é papéis não, estou falando de papel, de escrever não. É para pés. E pé não é pé de calçado não. Pé é uma medida de distância, uma medida de comprimento, tá? Se liga nisso. E ele me disse aqui agora, é o seguinte, ó, considere que 1 metro equivale aproximadamente a 3,3 pés. Então como é que eu vou fazer isso, hein? Como é que eu vou fazer essa questão? Regra de 3, tiozinho, regra de 3. Olha o que eu faço aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, onde um lado vai ser pés e outro vai ser metros. Pés e metros. E a questão me disse que 1 metro equivale a 3,3 pés. Então, eu vou botar aqui, ó, 3,3 equivale a 1 metro. E o que eu quero converter? Eu quero converter esses 6.000 metros aqui, né? Para eu poder fazer a diferença. Eu quero converter de metros para pés. Então, 6.000 metros desse lado aqui, ó. Botei metro e aqui eu vou botar P de pés. Então, olha aqui, ó. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que P vai ser igual a 6.000 vezes 3,3. Agora, como é que eu faço essa continha aqui, ó? Eu tenho que ficar ligado que essa conta eu faço assim, ó. 3,3 vezes 6. Aliás, 33 vezes 6. Para fazer essa conta, inicialmente eu ignoro a vírgula e os zeros. Ignoro os dois. E aqui, ó, vamos na multiplicação aqui, ó. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 18 de novo, mais 1, 19.
eu tenho que colocar os 3 zeros e andar para a esquerda, por causa dessa casa decimal aqui, vírgula. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, eu só tenho que colocar 2 zeros aqui, ó. Então, isso aqui dá 19.800. 19.800 metros. Isso daqui é igual a 19.800 o quê? Metros? Que isso, mano? Tá maluco? Pés. 19.800 pés, porque então 6.000 metros equivale aproximadamente a 19.800 pés. E agora? Qual é a diferença em pés das altitudes liberadas? Não é isso que ele quer saber? Essa diferença eu vou chamar de D. E a conta que eu tenho que fazer nada mais é do que 31.000 menos 19.800. Só armar essa continha aqui, ó. Deixa eu botar aqui de amarelinho, ó. 31.000 menos 19.800. Subtrai uma da outra. 0, 0. Aqui vai dar 10, né? Vai pegar emprestado. 10 menos 8 dá 2. Esse 1 emprestou, virou 10. 10 menos 9, 1. E esse 3 emprestou para geral também, virou 2. 2 menos 1, 1. Então, a diferença, essa diferença aí, que ele está querendo, foi igual a 11.200 pés. Que beleza! Eu encontrei isso, então, ali, 11.200, justamente na minha letra C de casa. Olha que beleza, olha que moleza. Então, questãozinha de regra de 3 você vai encontrar lá na sua prova do Enem. Não dá para fugir, tio. Você precisa saber, você precisa aprender a trabalhar com regra de 3, tá? Então, você constrói a sua tabelinha ali, só tem um detalhe nas questões de regra de 3, que você tem que ficar bem ligado se é uma regra de 3 direta ou uma regra de 3 inversa. Se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se forem inversamente proporcionais, você tem que inverter o segundo lado. Só isso. Mas nesse caso aqui não é o caso. É uma regra de 3 direta. Uma regra de 3 direta, você só arma ali, coloca e mata a questão. E esse tipo de questão vai ser a questão que vai com certeza te ajudar a ultrapassar 700 pontos na prova de matemática do Enem, sem que você se preocupe sem que você se preocupe com mais nada a não ser tirar esses 700, mesmo que você esteja partindo do mais absoluto zero, mesmo que você não tenha muito tempo para estudar, tá? Então, olha só, um detalhe muito importante aqui, ó. Vamos já para o último assunto aqui, que eu quero colocar aqui já na tela, que tem muito a ver com regra de 3, mas é importante que você aprenda a identificar esses assuntos mais importantes. Esses assuntos, inclusive, eles não só vão cair muito na sua prova, eles valem mais pontos que os outros, ou seja, você está ganhando um bônus duplo aqui. Além deles estarem lá na tua prova, esses assuntos que eu estou trazendo aqui, dessas questões, são questões que elas valem mais pontos do que outros conteúdos, tá? Justamente por causa do TRI, Teoria de Resposta ao Item. E elas trazem um padrão significativo para você. Então, o último conteúdo de hoje, a última questão que eu quero trazer hoje para você é questãozinha, deixa eu botar aqui, só um segundo, que eu estou organizando aqui para ficar bonitinho. É justamente uma questão de escala, garoto, escala. Você fala, mas fazer questão de escala é a mesma coisa que fazer questão de regra de 3. É sim, mas se você souber alguns detalhes da escala, você faz mais rápido e você ganha mais tempo com isso, não cai em pegadinhas, como eu coloquei uma pegadinha de propósito aqui nessa questão, que muita gente boa já caiu, inclusive eu. Eu já caí nesse tipo de pegadinha. Mas esse tipo, eu vou colocar aqui isso daqui para você aprender a fazer a questão de escala mais rápido e sem cair pegadinha. E fazer a questão mais rápido, isso significa que você vai te ajudar, é logicamente que isso vai te ajudar a ultrapassar 700 pontos, porque fazer mais rápido sobra mais tempo para você conseguir mais pontos, certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo comando dessa questão, como de sempre, o volume. O volume do monumento original em metro cúbico é de, e aqui ele me deu uma série de volumes. Então, olha só, eu tenho que ficar ligado sempre quando é uma questão de escala e falar de volume. Eu não sei se é uma questão de escala, só me pediu um volume por enquanto, tá? Mas eu tenho que ficar ligado e a gente vai ver por quê. Vamos lá. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala. É uma peça em escala 1 por 400 e que seu volume é de
25 centímetros cúbicos. Olha só, essa questão ela traz duas pegadinhas. A primeira, ele me pediu em metro cúbico, só que ele me deu ali em centímetro cúbico. Segundo, ele me deu a escala, mas a escala 1/400 é uma escala linear. Não é uma escala que trata de volume. Então, olha só. Vem comigo aqui, ó. Primeira coisa, quando ele está me dando uma escala, que eu vou chamar de E aqui, ó, o que é a escala? A escala é o que eu encontro, as medidas, é uma razão, uma divisão. Esse 1/400, 1/400, para quem não sabe, isso é uma divisão, é uma fração, é uma divisão entre dois valores. E essa divisão ela foi obtida pelas medidas que você encontra no seu desenho, pelas medidas que você encontra no mundo real. É isso que é a escala. Desenho dividido pelo real. O que você tem lá no seu desenho, ou na sua maquete, ou em alguma coisa que represente o mundo real, que é menor, sobre o que é real. Beleza? E ele me falou que essa escala é igual a 1/400. Essa é a primeira informação que eu tenho que ficar ligado. Tá? Só que agora existe um outro detalhe. Eu tenho que me ligar o seguinte, que isso daqui é tudo linear. Certo? Isso daqui é linear. Então, quando eu faço assim, ó, desenho, escala, é igual desenho sobre o que é real, eu tenho que me ligar o seguinte, ó, que se eu pegar esse desenho sobre o que é real e elevar ao cubo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o volume do desenho sobre o volume do que é real. Então, olha só, para eu encontrar a relação entre os volumes, e é o que ele está me pedindo é um volume, eu tenho que pegar aquela minha escala e elevar ao cubo. E se fosse relações entre áreas, eu tenho que pegar aquela minha escala e elevar ao quadrado para encontrar a relação entre as áreas. Então, de propósito, eu já coloquei uma questãozinha de escala mais difícil, porque se você conseguir fazer essa, você vai conseguir fazer a que vai cair na sua prova do Enem, que pode ser mais fácil ou igual a essa. Tá? Só tem que ficar ligado se a questão me pedir sobre volume e área e me der uma escala. Aquela escala trata de uma escala linear, de medidas de comprimento ou de distância. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso daqui, ó. Como é que eu resolvo então isso daqui, ó? Ele me deu a escala 1/400. Eu não posso esquecer ainda de no final ainda converter isso daqui para metro cúbico. Não posso esquecer. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, 1/400, então, eu vou escrever aqui, ó. 1/400 elevado ao cubo vai ser igual ao volume do desenho que ele me deu, né? O volume é 25 centímetros cúbicos, que é o volume do desenho, sobre o volume do objeto, quer dizer, do monumento original, que é o volume real, que é o que eu quero saber. Que eu vou chamar de V, tá? Para não ter que escrever VR. Então, isso aqui é o que eu quero descobrir inicialmente. 1/400 elevado ao cubo. Quando é que vai dar isso aqui? Ó? Eu vou pegar e vou continuar aqui, tá? 1/400. Como é que eu faço? Olha só para facilitar a minha vida, eu sei que 400 é 4 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado não é 100? Por que é 100? 10 vezes 10 é igual a 100. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. E 4 vezes 100 é igual a 400. Então, 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Eu posso escrever isso daqui, ó. Essa parte aqui ao cubo, como assim, ó. 1 sobre 4 elevado ao cubo, certo? 4 elevado ao cubo, vezes 10 elevado a 6. Por que 10 elevado a 6? Eu tinha 10 elevado ao quadrado, só que era ao cubo, né? Então, o 3 entrou multiplicando, ficou 10 elevado a 6. E esse 4 estava sozinho, ficou 4 elevado a 3. Isso vai ser igual a 25 sobre V. Como eu quero o valor de V, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse V, vou passar para o outro lado, né? Multiplicando, eu posso multiplicar cruzado aqui, ó. Esse V vai para lá e esse 4 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6 vai passar para cá. Então vai ficar assim, ó. V vai ser igual a 25 vezes 4 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. Certo isso? Beleza.
Então, tranquilo. Olha só que interessante agora. Olha que interessante. Essa continha aqui dá para fazer de cabeça, por incrível que pareça, hein? Por que dá para fazer de cabeça essa continha aqui? 4 elevado a 3 vezes 25. Olha só, eu vou reescrever ela de uma maneira diferente. Olha o que eu vou fazer, hein? Só essa continha aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Vou pegar um desses 4. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Eu vou pegar um deles e vou passar lá para frente. Vai ficar 4 vezes 25 vezes 4 elevado a 2 agora, né? Só que 4 vezes 25, isso é uma conta que eu tenho que já saber de cabeça. Olha aqui, ó. 2 vezes 25, quanto dá? 50, né? 2 vezes 25 dá 50. 25 mais 25 dá 50. Então, se 25 mais 25 dá 50 e 50 mais 50 dá 100, é porque 4 vezes 25 vai dar 100, né? Porque eu vou ter 25 mais 25 para dar 50 e depois 25 mais 25 para dar os outros 50. Vai dar 4 vezes 25, dá 100. E 4 ao quadrado? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 100, 1.600. Então, essa galera aqui eu já sei que dá 1.600. Isso aqui dá 1.600. Então, eu já sei que meu volume vai ser igual a 1.600 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Mas eu não quero centímetro cúbico, Marlos. Eu não quero. Eu quero metro cúbico. Eu quero metro cúbico. E aí eu tenho que lembrar da minha escalinha. Vamos aqui, ó. Ó, isso também é outra coisa que vai cair na sua prova, tá? Conversão de unidades sempre cai. Olha aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro. Só que tá tudo ao cubo. Tá tudo ao cubo, Marlos. Aqui é cubo e aqui é o cubo. O que significa isso? É que cada degrau desse aqui, ele vai equivaler a quanto? Cada degrau vai valer a 10 elevado a 3, vai valer a 1.000, porque é cubo. Então, cada degrau que eu ando aqui, eu tenho que dividir ou multiplicar por 1.000. No caso, como é que eu quero passar de centímetro cúbico, que foi o que eu encontrei aqui, para metro cúbico, eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir por quanto? Por 10 elevado a 3, ó, centímetro para decímetro cúbico, 10 elevado a 3, e depois ter que dividir por 10 elevado a 3 de novo. Dividir 2 vezes por 10 elevado a 3 é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 6. Eu vou botar 10 elevado a 3 duas vezes no denominador. E aí o que acontece? Se eu tenho uma multiplicação no denominador entre duas potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, olha aqui, ó, olha quanto vai dar meu volume. Eu vou fazer isso aqui mais devagar para você entender. Primeiro, eu vou subir isso aqui tudo, que ficou meio apertado. Vou subir e vou diminuir. Ó, diminuir e subir, vai ficar bonito. Deixa eu ver se ainda está saindo na minha câmera. Tá bonito lá. Diminuir e subir. E aí, lembrando que isso aqui tudo, esse resultado aqui, ele vai me ser dado em centímetros cúbicos. Então, meu volume, ele vai ser igual a 1.600 vezes 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 3, que é 1.000, né? Eu tenho que dividir por quê? Porque eu estou subindo a escala, né? Eu estou subindo. Se eu estou subindo a escada, eu perco energia, eu tenho que dividir. Não é bem por isso, tá? Mas é uma forma de eu falar para você memorizar. Por que subindo? Porque, olha só, se eu tenho 1 metro, e 1 metro cabe em quantos centímetros? Cabe em 100 centímetros, né? Eu posso dividir aquele metro em vários centímetros. Agora, se eu quiser passar de centímetro para metro, 100 centímetros para metro, eu vou diminuir, porque eu vou agrupar esses centímetros em blocos maiores. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou ter que dividir por 10 elevado a 3 e por 10 elevado a 3 de novo. E vou encontrar isso aqui já agora em metros cúbicos. Repara, ó, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 3, eu posso já cortar. Isso aqui tudo vai dar 10 elevado a 6. Ó. Eu repito a base. Como está multiplicando aqui embaixo, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, eu repito a base e somo os expoentes. Vai dar 10 elevado a 6. Então eu posso cortar, ó, esse com esse com esse. Então meu volume, o grande volume que eu estava procurando, que é o volume do monumento original, ele vai ser igual a 1.600 metros cúbicos, garoto. 1.600 metros cúbicos. E isso eu encontro justamente na letra C de casa, 1.600 metros cúbicos, certo? Então é isso. Foi mais uma questãozinha para conta. Então, beleza, galera. A gente acabou de fazer mais uma. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se liga nessas questões, isso aqui são muito importantes.
Na verdade, eu trouxe conteúdos importantes para que você se ligue. Nesses conteúdos eu expliquei como se faz as questões, para que você entenda, mas para que você faça mais questões, porque isso aqui vai fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática no Enem. Esses tipos de conteúdos, eles não só são os que mais caem, eles também são os que mais te trazem pontos. Desde 2009, o Enem adotou o TRI e as questões passaram a não valer mais a mesma quantidade de pontos. Existem questões que valem bem mais pontos do que outras, são esses exemplos que eu te dei aqui, ó. Porcentagem vale muito ponto, regra de 3, razão e proporção, que engloba, né? Regra de 3, escala, razão e proporção. Estatística também vale muito ponto, são questões fáceis e que valem muito ponto, são questões que você deve se dedicar. Agora, se esse vídeo aqui fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, eu gostaria muito que você compartilhasse isso com outras pessoas. Que você falasse para pessoas que você conhece e que você sabe que está precisando. Porque isso aqui pode ajudá-las e pode fazer, assim como você, tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar e mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. Então vale a pena se esforçar por isso, vale a pena falar para outras pessoas, porque eu quero criar realmente uma grande comunidade de pessoas que querem atingir e que vão atingir mais de 700 pontos lá no dia da prova do Enem, para escolher a faculdade que quiserem, cursar o curso que sempre sonharam. Beleza? Então é isso. Mais um vídeo ficando por aqui. Te agradeço por ter me assistido até aqui, por ter ficado e aprendido comigo. Meu objetivo é te ajudar. Se quiser mais alguma coisa, algum conteúdo específico, fizer algum comentário, por favor, coloque aqui alguma dúvida. Vai ser de grande valia para mim e vai ser um prazer poder te ajudar. Um abraço. Até o próximo vídeo.